e depois me tornar o mago das trevas. Recebi uma habilidade terrível. Eu conseguia arrancar o espírito do corpo da pessoa quando colocava as mãos na cabeça dela. Eu fiz isso várias vezes em Angola. O espírito da pessoa saía do corpo e ficava do lado vendo seu corpo deitado no chão. O idoso José Cassinda foi o primeiro que fiz o teste com os meus poderes. Ele mesmo disse que eu tinha o controle sobre qualquer espírito, sendo demônios ou espírito de pessoas. E o bruxo José Cassinda disse para eu fazer esse teste com ele para ver. Eu coloquei as mãos sobre a cabeça dele, e o seu espírito saiu do corpo. O bruxo idoso disse que viu o corpo dele ao chão, e o seu espírito ficou ao lado vendo tudo. E nessa época, ter essa habilidade espiritual era muito raro. E as pessoas que tiveram experiências fora do corpo comigo quando eu colocava as mãos em sua cabeça, e o seu espírito saía do corpo, as pessoas saíram falando da minha habilidade que chegou aos ouvidos dos pastores da vila. E os pastores chegaram a mim e disseram: quanto que você quer em dinheiro para ensinar essa habilidade? Eu perguntei aos pastores e disse: vocês têm um Deus tão poderoso, por que não pedem para o seu Deus e vêm até a mim? Vocês não têm fé no Deus que vocês tanto falam que é poderoso. Eu não faço acordo com crentes. E aqueles pastores da prosperidade disseram que eu não era o único que tinha aquela habilidade, e queria procurar outro bruxo para ensinar. Essa habilidade de tirar o espírito do corpo atraía muita gente, e os pastores queriam ver as suas igrejas cheias através desse sinal. Com as igrejas cheias, as suas arrecadações financeiras aumentam. Jesus andava rodeado da multidão por causa dos sinais. E Satanás está usando isso em seu favor. Eu não passei os meus dons para os pastores, porque os demônios tinham falado que não queriam me ver com amizade com os crentes. Mas aqueles homens que me pediram os dons não tinham nada de homens de Deus. A luz nunca faria comunhão com as trevas. No ano de 1995, quando fui a Angola e recebi o dom de controlar os espíritos de demônios e espíritos humanos fazendo sair do corpo. No ano de 2010, quando eu fui a Angola, depois fui a Nigéria e Togo já convertido em um cristão, Deus me mostrou em uma visão pastores ressuscitando as pessoas. Eu fiquei alegre e disse: Senhor Deus, que bom que na África tem homens de Deus. E o Senhor me repreendeu e disse: não glorifique a obra de Satanás, vou lhe mostrar uma visão mais profunda. E o Senhor me mostrou na visão esses pastores orando na cabeça dessas pessoas e tiravam os espíritos delas, e o corpo dessas pessoas ficava no chão sem respirar e sem pulsação. Na verdade estavam mortas, mas os espíritos delas estavam ao lado dos seus corpos, e a multidão de crentes ao redor do corpo da pessoa morta haviam quando o pastor colocava a mão no corpo e o morto ressuscitava. Os pastores tiravam os espíritos das pessoas e deixavam do lado dos corpos. Os corpos sem espírito perdem a vida, e o coração para de bater. Depois eles colocavam os espíritos das pessoas dentro dos seus corpos e elas voltavam à vida, e a pulsação voltava a bater. Quando as pessoas morriam de verdade e o povo chamava os pastores para ressuscitar, esses homens diziam que não podiam ir. Esses pastores sabiam que não podiam ressuscitar, pois a alma quando vai ao céu ou ao inferno não pode mais voltar, e segue-se o juízo final. Quais eram as pessoas que esses pastores podiam ressuscitar? Aquelas pessoas que não morriam de verdade, mas que os pastores fizeram uma magia para arrancarem o espírito delas e depois fazia os espíritos retornarem para os corpos das pessoas. E assim todo mundo iria pensar que a pessoa ressuscitou. E na verdade a pessoa não ressuscitou. Ela teve o seu espírito tirado do seu corpo e colocado de volta. O Senhor Deus me fez saber toda essa manipulação que eles estavam fazendo com os espíritos das pessoas. Na África, as pessoas morrem não de morte natural. Os bruxos e os falsos pastores fazem magias para o espírito das pessoas saírem e ficar do lado do corpo. E assim bruxos e pastores ganham dinheiro ao trazerem os espíritos de volta ao corpo. O Senhor disse: lembra quando era um mago e recebeu a habilidade de tirar o espírito do corpo e depois colocar? Eu disse: lembro sim, meu Deus. O Senhor disse: naquele tempo era uma raridade ter essa habilidade, mas hoje não é mais novidade. E essa habilidade das trevas tem espalhado por todo o continente africano e enganado o povo. Quando eu fui pregar o evangelho na África, eu vi muitos pastores visitando as casas das pessoas que tinham perdido alguém da família naquele momento. E esses pastores não deixavam enterrar os corpos, e faziam ressuscitar as pessoas mortas e ganhavam seguidores. E aqueles homens pareciam deuses e eram idolatrados e chamados de profetas. E as pessoas começavam a congregar em suas igrejas. E o Senhor disse: essas pessoas que foram ressuscitadas não fui eu. As pessoas não morreram. Eu tenho a chave da morte, e só ressuscita quem eu quero.
Essas pessoas tiveram os seus espíritos manipulados por esses pastores. Esses homens lançam magias que controlam o espírito tirando do corpo da pessoa. Depois os familiares chamam eles dizendo que a pessoa da família está morta. E quando esses pastores chegam, fazem o serviço de colocarem as almas nos corpos. E as pessoas mortas voltam a respirar e o povo pensa que ressuscitou. O espírito da pessoa quando sai do corpo fica do lado sem saber o que está acontecendo. Esses pastores e bruxos fazem magias fortes de controle dos espíritos em um lugar secreto, para tirar a alma de uma pessoa, e depois eles voltam para colocar a alma dentro do corpo. Satanás não pode ressuscitar e não tem o poder de dar a vida, e fica usando essa habilidade de manipular o espírito das pessoas. O que está acontecendo na África é uma falsa ressurreição. Não estão ressuscitando de verdade. Essas técnicas de tirar o espírito da pessoa pode deixar o coração sem pulsar entre 1 hora ou mais. A respiração termina e os sinais vitais desaparecem. E o espírito fica ao lado do corpo porque não chegou a hora de ir para a eternidade. Quando a morte é de verdade, o espírito não fica ao lado do corpo. O próprio Deus proíbe e manda o seu anjo buscar a alma da pessoa para levar ao céu. E se for um ímpio, vem um demônio e captura sua alma e desce para baixo. O Senhor disse: fale para a minha igreja que eu não estou mandando os meus servos ressuscitarem ninguém na África. Todas essas pessoas que estão ressuscitando é através da arte do engano de Satanás. Eu só ressuscito aqueles que eu quero para que faça a minha vontade. Às vezes eu uso os meus para ressuscitarem não para a glória deles, mas para a minha glória. E mesmo assim é muito difícil eu ressuscitar, pois não posso interferir no curso da morte. Essas pessoas que estão tendo uma falsa ressurreição não é para a minha glória. Quem está recebendo as honras são os falsos pastores que estão fazendo essas obras do engano para encherem as suas igrejas e ficarem ricos. São os nomes deles que estão sendo glorificados, e não o meu nome. O Senhor pediu para eu alertar sobre essas coisas. Eu tenho falado em algumas igrejas que visitei, mas na internet o alcance vai ser em lugares onde não posso ir. O alerta foi entregue a vocês que me ouvem. Retornando ao meu testemunho. Depois do pacto que eu fiz no monte com Lúcifer, eu voltei ao Brasil depois de um mês em Angola na casa do bruxo idoso. Quando cheguei ao Brasil, para minha surpresa o meu irmão tinha entrado em confusão com um traficante de drogas. Meu irmão foi jurado de morte, e eu intervi como se fosse o protetor dele. Eu estava muito confiante com os meus pactos. O rapaz jurou o meu irmão e disse que iria assassiná-lo. Eu disse ao traficante: você não vai fazer nada contra a vida do meu irmão, porque o mundo espiritual é avançado em comparação ao mundo natural em que você vive. As forças do mundo invisível são superiores às forças humanas dessa terra. E o traficante respondeu: então você irá morrer junto com o seu irmão. Eu respondi: posso lhe matar sem tocar no seu corpo. E o traficante furioso disse: vou lhe matar primeiro, vou à minha casa buscar a arma. Eu disse: se for à sua casa não retornará mais. O traficante foi buscar a sua arma com sede de derramar o meu sangue. Eu fui para minha casa e entrei no meu quarto. Acendi uma vela e invoquei um dos demônios que trabalhava em parceria comigo. O demônio apareceu a mim, e eu mandei ele matar o traficante. Esse demônio que eu mandei faz parte de uma legião dos espíritos da morte. Existe uma legião de espíritos da morte, e um deles trabalhava para mim. Quando eu quisesse matar alguém, era só invocá-lo. O nome desse espírito é Ceifador Noturno. Esse ceifador foi na casa do traficante e o matou apertando as suas cordas vocais, e sufocou até o rapaz ter parada respiratória e caiu ao chão com o corpo todo duro e congelado. O traficante faleceu, e todo mundo não acreditou que foi eu quem matei, pois os médicos disseram que foi morte natural, e ninguém queria acreditar que foi eu que matei na magia. Ninguém do seu grupo de tráfico sabia que eu tinha matado, somente um rapaz próximo ao falecido que era traficante, que ficou sabendo que eu tinha entrado na confusão do meu irmão contra o seu parceiro do crime. Esse rapaz estava desconfiado que eu tivesse feito alguma magia para matar o seu amigo do tráfico. O rapaz não ficou conformado com a morte do seu amigo, e pegou a sua arma e não me ameaçou. Esse homem queria me pegar de surpresa, pois sabia que se me ameaçasse eu poderia revidar com magias, e por isso ficou em silêncio arquitetando a minha morte. Esse rapaz foi armado em minha casa, escondeu a arma debaixo da sua blusa e bateu palmas no meu portão. Esse rapaz estava com má intenção e pronto para puxar a arma da cintura e apontar para mim. Um demônio falou no meu ouvido lá no quarto da minha casa quando estava deitado. O demônio disse: alguém veio lhe matar, e está armado. Eu levantei da cama e fui me preparar com magia antes de atendê-lo.
e com a força da magia de proteção que estava sobre mim, o rapaz não teve forças para puxar a sua arma da cintura. Eu atendi o rapaz que estava no meu portão, e fui recepcionar com toda a educação. Eu lancei uma magia de esquecimento na mente do rapaz. Ele nem sabia o que estava fazendo no meu portão e nem o motivo de estar ali. O rapaz se esqueceu do mal que iria fazer contra mim e voltou para sua casa. Eu enviei um demônio para acompanhá-lo e vigiar os seus passos. Quando o rapaz chegou à sua casa e a magia do esquecimento acabou, se lembrou que tinha que me matar, e não entendeu a razão de ter voltado sem fazer o seu serviço. Quando o rapaz se lembrou de mim e tentou voltar para terminar o seu plano, o demônio que eu enviei para ficar na casa dele tinha uma missão de impedir que ele voltasse à minha casa para me matar. Quando o rapaz pegou a sua arma e tentou voltar para me fazer o mal, o demônio lhe bateu e agrediu fisicamente. O demônio jogava o rapaz na parede até ele desmaiar. Como eu sei que o demônio que enviei tinha feito isso com ele, eu coloquei uma bacia de água, e abri uma porta espiritual parecendo uma câmera que vigiava a casa dele. Através da água, eu vi o rapaz apanhando na casa dele. Esse rapaz acordou no dia seguinte com o braço quebrado por causa da agressão demoníaca. O rapaz me viu uma semana depois desse acontecimento, e estava com o braço cheio de gesso. Quando o rapaz me viu, ficou com muito medo e saiu correndo na rua. Esse rapaz percebeu que a sua arma de fogo que tanto confiava não podia me fazer dano algum. Eu estava coberto pelo poder satânico. Não era em vão que fui chamado de Mago das Trevas. O que eu quero dizer sobre a cobertura das trevas que recebi no Pacto do Monte, isso não é para qualquer feiticeiro. Eu enfrentei 2 traficantes, matei um e deixei outro com síndrome do pânico de mim. Eu já vi pai de santos ser assassinado e servia aos demônios assim como um dia eu servia. Isso depende do nível espiritual de cada um. Também depende dos pactos. Eu tinha 3 pactos, um pacto de proteção, um pacto de sangue com o bruxo idoso e um pacto com Lúcifer. Então eu não poderia morrer agora, por ainda ser útil para os serviços do diabo. Enquanto o diabo pode usar aos seus serviços, o diabo não deixa ninguém lhe matar. Depois, quando o bruxo não serve mais, ele é descartado e a sua alma levada. Tem um monte de ex-bruxo no Brasil, que colocam em seu testemunho que foi o maior bruxo do Brasil. E fala o seu testemunho. Um monte de ex-bruxo afirmando que foi o maior do Brasil. Mas tudo isso é propaganda ministerial para ter agenda cheia para pregar. Se esses bruxos afirmam que foram os maiores do Brasil pelos relatos, ainda está fraco. E não foi tudo isso que afirmam. E a maioria que fala do seu testemunho foram escravos. Eu fui escravo e um guerreiro das trevas, e fiz tanta coisa terrível, mas não falo que fui o maior do Brasil. Apesar de ser treinado na África onde a feitiçaria é forte, eu não fui graduado no Brasil. Por isso que fui comparado com os grandes bruxos africanos na magia. Quando era feiticeiro, aprendi a lançar dardos mortais em pessoas que queria tirar do meu caminho. Os dardos são como agulhas invisíveis. No mundo espiritual, tem o seu comprimento de 5 centímetros a 2 metros. São armas demoníacas que os demônios entregam nas mãos dos feiticeiros. Os próprios demônios usam essas armas para atacarem o povo de Deus. Quanto maior for o dardo, o golpe é mais fatal. Dardos de 1 metro a 2 metros são iguais a uma lança que é arremessada para matar. Estou falando dos dardos das trevas. Eles são espirituais. Ninguém consegue ver. Só quem é vidente e os crentes que têm dom de visão. Como as pessoas morrem ao serem penetradas por esses dardos. Eu já vi um demônio lançar um dardo de 1,5 metros no coração de um homem. O coração estourava e o sangue espalhava por outras partes dentro do seu corpo. O homem sofreu um ataque cardíaco fulminante. Dardos de 1 metro para cima quando são lançados pelos demônios, se acertar qualquer órgão, perfura fazendo ferimento grave e mortal. Dardos de 4 centímetros parece uma agulha, mas não deixa de ser perigoso. Apesar desse tipo de dardo não causar um ferimento grande igual aos dardos de 1 metro, os dardos pequenos de 4 centímetros ao entrar no corpo da pessoa, percorre por todas as partes fazendo pequenos furos lesionando todos os órgãos vitais da pessoa. Vocês já viram alguma pessoa sentir dores pelo corpo inteiro? Posso afirmar que um dardo ao percorrer por um corpo inteiro, causa dores por onde passa. Se um dardo consegue fazer muito ferimento no corpo de uma pessoa, milhões de dardos de 4 centímetros são como milhões de agulhas. A feitiçaria haitiana com bonecos de voodoo, eles enchem de alfinetes o boneco. Vou revelar o significado no mundo espiritual. Os alfinetes significam que a pessoa vai ser atacada com milhões de dardos que têm o comprimento de um alfinete. A pessoa começa a sentir muita pontada fina pelo corpo parecendo que tem alfinetes percorrendo pelo seu corpo. Já o dardo de 1 metro para cima, mata uma pessoa com um golpe só.
por causa do impacto e do choque, e abre um grande ferimento dentro da pessoa. Os dardos espirituais não causam ferimentos externos na pele da carne que todo mundo possa ver, igual às lepras de antigamente. Os ferimentos são internos, dentro do corpo e nos órgãos. Tem um tipo de magia que causa ferimento na pele deixando o corpo igual ao dos leprosos. Já os dardos causam feridas dentro do corpo. Sobre os tipos de dardos que os demônios e os feiticeiros jogam nas pessoas, eu falei sobre os dardos que causam ferimentos dentro do corpo da pessoa rompendo os órgãos como o coração, pulmão, rins, fígado e outros órgãos. Também existem dardos que não são para causar ferimentos no corpo, mas na alma. Esse tipo de dardo, o seu alvo é a alma que está dentro do corpo. Não são somente os dardos que podem ferir a alma, mas tem diversos tipos de armas no mundo espiritual que ferem a alma da pessoa. Esses dardos que ferem a alma, deixam a pessoa com depressão, com tristeza, magoada e louca da cabeça. Esses dardos endurecem o coração, colocam pensamentos maldosos contra o próximo e faz a pessoa cometer suicídio. Quando o apóstolo Paulo disse para a igreja de Efésios se revestir das armaduras de Deus, era para proteger desses ataques. Paulo citou os dardos, mas ele tinha consciência que existe muito mais armas espirituais que os demônios atacam. Paulo alertou a igreja de Efésios para se revestirem das armaduras de Deus, pois sabia que os demônios atacam tanto o corpo quanto a mente, o coração e a alma por inteiro. Outros tipos de armas que os demônios usam são lanças, tridentes, flechas, alabardas, machados, adagas, estrela da manhã, estrepes, funda, clava, flagelo, florente, garra feroz, girolete, marreta, martelo, mosquete, picareta, rede e a foice que são usadas pela maioria dos espíritos da morte, e a corrente que prende as almas e outras armas. Todas essas armas existem no mundo espiritual. Eu usava algumas dessas armas para matar alguém, e da minha casa eu conseguia arremessar uma lança espiritual para matar. Voltando a falar das armas espirituais dos demônios, quando me converti, em minha visão, eu vi um demônio de 2 metros com uma lança de 4 metros. Esse demônio lançou uma lança para penetrar o corpo do meu pastor. A lança foi em direção ao seu pescoço. O propósito era matar o pastor sufocado, causando parada respiratória. A lança bateu no corpo do pastor e caiu ao chão. O demônio pegou a lança e fugiu. Depois eu vi que no corpo do pastor tinha uma armadura espiritual invisível. Os demônios têm armas espirituais de ataques. São essas armas que os demônios usam para batalharem contra a igreja. Lá no inferno, eles fazem atrocidades contra as almas furando e cortando com essas armas. Tem testemunhos de arrebatamento que os demônios usam lanças, martelo e outros tipos de armas para torturarem as almas no inferno. Isso é verdade. Todas essas armas que são usadas no inferno para torturar as almas, como lanças, correntes, dardos, flecha, machados, foices, funda e redes, também são usadas na terra. São essas armas que os demônios usam para atacarem no mundo espiritual. As bruxas e os bruxos, quando querem fazer mal a alguma pessoa, enviam um demônio que tem uma arma que pode ser uma lança, um dardo, um machado, ou enviam um demônio da morte que vai com uma foice. A foice no mundo espiritual significa colheita. Os bruxos e as bruxas, quando alcançam níveis altos na magia, eles não enviam esses demônios que usam essas armas. Os próprios demônios entregam essas armas para os bruxos e bruxas usarem no mundo espiritual. Sendo assim, qualquer feiticeiro ou feiticeira pode atacar as pessoas usando essas armas sem precisar que os demônios ataquem. Essas armas espirituais são os armamentos que os bruxos recebem dos demônios. Os demônios imitam a Deus, e também revestem os feiticeiros, feiticeiras, falsos profetas e outros com as armaduras das trevas. Os bruxos mais fracos que ainda não receberam essas armas, enviam os demônios para fazerem mal e matar. Isso é a prova da dependência deles pelos serviços dos demônios. Quando o bruxo ou a bruxa chegam em níveis muito altos, essa dependência dos demônios começa a acabar. Se antes o bruxo mandava um demônio atacar com os dardos, o bruxo não manda mais. Ele mesmo recebe a arma do demônio e recebe autoridade para atacar com os dardos. Se antes os demônios atacavam com magias a pedido dos bruxos, agora os próprios bruxos atacam sem precisar dos demônios usando as armas espirituais. Só em momentos de reforço mesmo é que os bruxos pedem ajuda aos demônios. Foi o que aconteceu comigo quando estava atacando uma pessoa na magia. Através da oração de um crente, o anjo desceu do céu para proteger aquela pessoa. Eu vi o quanto aquele anjo era superior a mim, e pedi reforço espiritual. Uma legião de demônios veio me ajudar na batalha espiritual, e foi em vão pelejar contra o anjo. Outro caso que aconteceu de uma mulher de Deus, a oração de um santo é tão forte,
que uma mulher de Deus orou por um jovem drogado. Eu vi na visão uma grande cova aberta na frente do jovem. Essa cova se chama Cova da Morte. O jovem, mesmo não enxergando a cova na sua frente, conseguia saltar por cima dela pulando para o outro lado. Isso foi na visão que eu tive desse jovem. Isso se cumpriu quando os homens queriam matar o rapaz, mas não conseguiram ver ele fugindo. E hoje ele mora em outra cidade e prega a palavra de Deus. A visão que eu tive do jovem saltando por cima da cova mesmo estando cego, era a oração de uma mulher de Deus que orava por sua vida, sobre as armaduras das trevas. Eu fui a prova viva. Eu recebi essas armaduras, e pedi uma flecha aos demônios como arma de ataque. Eu cheguei a um nível que não pedia mais para os demônios atacarem as pessoas. Eu mesmo atacava com magias e flechas espirituais. Eu escolhi as flechas, por ser uma arma que pode atacar em longa distância. Quando eu estava no interior de Minas Gerais, conseguia atacar pessoas que estavam na Bahia, Ceará, Mato Grosso e Amazonas. As flechas espirituais são armas que têm grande alcance, não importa a distância. Sobre a espada, eu vi um arcanjo negro muito forte com a sua espada destruindo templos em uma visão, e depois passou nos meios de comunicação. Templos de igrejas sendo destruídos em países de religião muçulmana. Demônios também têm espadas, e são os que eram arcanjos de Deus, e se rebelaram e se tornaram arcanjos das trevas. Esses anjos são de guerras espirituais e causam destruição. Vou falar sobre as redes das trevas que os demônios usam para capturarem as almas e levar para as prisões espirituais. A rede que os demônios usam é igual à rede de pescar, que os antigos soldados da Idade Média jogavam a rede para prender os inimigos e capturar. Quando ainda era o mago das trevas, eu tive uma visão que chamava de vidência. Eu vi um demônio jogando uma rede em cima de um irmão chamado Bernardo, e ele tentava tirar a rede e não conseguia, e quanto mais tentava escapar da rede, mais ficava todo enrolado nas cordas dela. Dias depois, Bernardo deixou de ir à igreja, e um desânimo tomou de conta de sua vida. Bernardo era pregador, e gostava de fazer a obra de Deus com muita alegria, e abandonou seu chamado, e nunca mais foi para a igreja. Isso foi no ano de 1999. Nessa época o povo comentava que ele tinha saído da igreja, e sem entender a visão da rede, eu perguntei a um demônio que eu servia o significado daquela visão. O demônio me respondeu que a minha visão era real. Um demônio jogou a rede para prender o irmão Bernardo. Essa rede se chama rede da paralisação espiritual, a rede que paralisa ministérios, a rede do desânimo que tira as forças das pernas dos irmãos para não fazerem a vontade de Deus, deixando eles paralíticos na obra de Deus. Não aquele paralítico de cadeira de rodas, o paralítico espiritual que não consegue mais caminhar para a obra e não vai mais à igreja. Perguntei ao demônio como o irmão Bernardo foi paralisado se não perdia um culto na igreja e fazia a obra de Deus. O demônio não quis me dizer o motivo mesmo sabendo. Eu só tive uma resposta da paralisia do irmão Bernardo depois de muitos anos. Já estava na presença de Deus. Eu falei para Deus: como pode acontecer de um crente ir todos os dias para a igreja e pregar a palavra, e ser paralisado por um demônio? E Deus me respondeu que o irmão Bernardo, apesar de estar na igreja todos os dias, orava e jejuava. O demônio encontrou legalidade na vida dele. Deus me disse: irei revelar a causa desse demônio ter conseguido prendê-lo. O irmão Bernardo assistia televisão, e não perdia os filmes da Rede Globo. Na época, o irmão não perdia os capítulos das novelas Suave Veneno e Torre de Babel. E Deus me disse que o irmão Bernardo fazia orgia sexual com a sua esposa, fazendo-a de prostituta igual os atores de filmes pornográficos fazem com as atrizes. Esse irmão, na época da locadora, alugava filmes pornográficos de fita cassete. Infelizmente esse irmão não retornou mais para a igreja, e ao voltar do seu trabalho, bateu seu carro em outro carro. Na verdade, um alcoólatra perdeu a direção do seu carro e bateu no carro do irmão Bernardo. Os dois faleceram. Como o diabo é sujo, Deus me revelou que naquele acidente de carro, não deu tempo de o irmão Bernardo se arrepender. A morte foi instantânea. O irmão Bernardo morreu na hora, e a alma dos dois foi para o inferno. O demônio primeiro tira da igreja e depois mata. Antes de tirar da igreja, ele oferece o pecado para o enfraquecer. E se a pessoa cair no pecado, deu legalidade para os demônios agirem. Satanás não brinca em serviço, enquanto muitos crentes ficam brincando com Deus. Na igreja e no mundo espiritual tem vários tipos de prisões como jaula, gaiola, cisternas e covas, e também tem vários tipos de redes de prisões. Um pastor que era o meu vizinho, era o exemplo da minha rua. Eu ainda estava na feitiçaria,
Não tinha nada contra ele. Nunca me deu motivo de guerrear contra ele no mundo espiritual. Teve um dia que os demônios não gostaram de uma atitude minha, e tiraram todos os meus clientes para não me consultarem e não estava mais ganhando dinheiro. E as minhas economias do banco já tinha gastado. Esse pastor me levou uma cesta básica quando eu estava desempregado. Ele não olhava para as minhas práticas de bruxaria nem me via como um feiticeiro. Ele me via como seu vizinho. Um ser humano que também sente fome e tem as suas necessidades financeiras. O pastor me via como um cidadão normal, como qualquer outro homem e que tem os mesmos direitos de qualquer pessoa em ter um emprego. Nas minhas visões, eu vi os demônios fazendo reunião para destruírem esse pastor. Ele incomodava muito no mundo espiritual. Esses demônios que faziam as reuniões não eram os que trabalhavam comigo na feitiçaria. Não estou protegendo e nem afirmando que os demônios que trabalhavam comigo são bonzinhos. É que os demônios da feitiçaria trabalham em outras áreas. Eles são demônios do engano, e ficam na área da feitiçaria usando o bruxo para enganar e ser mediador dos pactos, oferendas e rituais. Trabalhos como trazer o marido de volta, ter sorte no amor, ter muito dinheiro, prosperidade, mulher, conseguir assumir um cargo de líder na empresa ou conseguir entrar em uma grande empresa. Tudo que o evangelho da prosperidade prega é a mesma doutrina da feitiçaria. Ajuntar riquezas na terra e ser alguém importante para ser visto na sociedade. Igrejas da prosperidade copiaram da feitiçaria essas coisas de ter sorte no amor, trazer a pessoa amada de volta e desfazer o mal olhado. Os demônios que trabalhavam comigo também se transfiguravam em pessoas que já faleceram. Foi o caso de uma mulher que não se conformava com a morte do seu filho e queria se comunicar com ele. Essa mulher veio até mim. E um dos demônios que trabalhava comigo entrou no meu corpo e disse que era o filho dela. O demônio muito astuto que observou a vida do rapaz, já sabia de tudo que ele fez na vida. O demônio, se passando pelo rapaz, falou das roupas que a mãe ainda guardava do seu filho para se lembrar dele, e falou dos presentes que são os brinquedos que o rapaz recebeu quando ainda tinha 6 anos. A mãe se convenceu de que estava falando com o seu filho, porque ninguém mais sabia que ela guardava as roupas de lembranças, a não ser o seu filho falecido. Outro fato que aconteceu, foi de uma moça que queria falar com o seu falecido pai, e veio até a mim. Nesse dia o demônio não incorporou em mim. Ele abriu a visão espiritual da moça e se transfigurou na imagem do pai dela. A moça disse para mim que estava vendo o seu pai e chorava muito. Depois que ela teve essa visão, não acreditava que uma pessoa morrer pode ir para o céu ou inferno. A moça acredita que as pessoas morrem e os seus espíritos ficam vagando pela terra, por ver o espírito do seu pai se comunicando com ela. Eu sabia que era um dos demônios que trabalhava para mim que se transfigurou na aparência do pai daquela moça. Isso aconteceu com o rei Saul, que também foi enganado igual a essa moça. A feiticeira viu o espírito do profeta Samuel, e descreveu a aparência dele ao rei Saul, que acreditou. Um demônio assumiu a aparência do profeta Samuel para enganar o rei Saul. O próprio Jesus disse na parábola do rico e Lázaro: quem está no paraíso não pode mais voltar à terra, não permitindo Lázaro de voltar para lá. E também não deixou o rico voltar do inferno para avisar a sua família. O profeta Samuel está no paraíso, e não podia voltar para a terra para se comunicar com o rei Saul. E quem está no inferno não pode voltar à terra, pois tem profetas para pregar. A moça que me visitou não crê no céu e inferno. Ela acredita na doutrina do espiritismo de Chico Xavier. E quando eu queria fazer mal a uma pessoa, enviava um demônio para destruí-lo, retornando a falar do pastor que era exemplo na vila e até me ajudou. Os demônios que trabalhavam para mim são da área da feitiçaria e comunicação com os mortos que eu acabei de explicar. Os demônios que se reuniram para destruir o pastor são de outra área que não pertence à feitiçaria. Eu fiquei com muita tristeza do pastor, e pedi para os demônios que trabalhavam comigo para ajudá-lo e não deixarem outros demônios fazerem mal para o pastor. Os demônios disseram que esse assunto não pertencia a eles, e que era um problema para o Deus da igreja do pastor resolver, e nem que se oferecesse a alma em troca para ajudar o pastor. A resposta é não. E percebi que o reino de Satanás não se divide, pois os demônios que trabalhavam comigo não queriam impedir que os demônios da reunião destruíssem o pastor. E foi nesse momento que surgiu uma dúvida em mim. Quando eu fui a Angola, eu fiz um pacto com os demônios para que os demônios brasileiros não tocassem em mim. O bruxo idoso foi o mediador, e garantiu que nenhum demônio iria me bater. E descobri que os demônios que me protegiam não gostavam de entrar em confronto com outros demônios para não dividir o reino de Satanás.
E aos poucos eu fui descobrindo que estava sendo enganado. Eu vi na visão os demônios da reunião observando o pastor igual àquelas serpentes que ficam prontas para dar o salto só esperando surgir uma oportunidade. O pastor não tinha pecado que abrisse legalidade. E foi nesse momento que o plano da reunião entrou em ação. Um demônio possuía uma mulher que trabalhava na mesma empresa do pastor. Essa mulher seduziu o pastor e ele não resistiu. E marcou um encontro com ela para conversar, pois a mulher fez um convite para se encontrar dentro de um restaurante. Se o pastor tivesse recusado o convite, ele teria fechado a legalidade. Se ele, sendo um homem casado, aceitou o convite, foi porque o seu coração sentiu alguma coisa. Quando o pastor saiu da sua casa e foi ao encontro com essa mulher, eu vi na visão um demônio jogando uma rede em cima dele. O pastor tentava escapar da rede, mas já era tarde, e o demônio o arrastava até os pés da mulher que estava elegante e com um salto alto e vermelho. Essa rede que o demônio jogou se chama rede do amor. Para os casados, a rede do amor é a rede do adultério, e para os solteiros é a rede da fornicação. Depois que eu tive a visão desse pastor sendo capturado pela rede, eu tinha certeza que ele iria cair na fé. E foi o que aconteceu. Esse pastor foi se encontrar no restaurante, e de lá ele foi para um hotel com essa mulher, e a sua esposa ficou sabendo e divorciou dele. A mulher que fez o pastor cair na fé, não quis mais se relacionar com ele, pois só foi usada por um demônio para destruir o seu casamento. O pastor, que sempre deu grande exemplo na vila, entregou a igreja nas mãos de outro pastor. O pastor se desviou do caminho estreito, e começou a frequentar os bares de músicas e shows de cantores desconhecidos que cantavam músicas do mundo. Envergonhado com o seu fracasso, esse pastor foi embora para outro estado onde ninguém o conhece. Eu não sei se ele ainda é vivo. Não sei dizer se ele voltou para o caminho de Jesus, em outro estado onde ninguém o conhece. Ele pode recomeçar na obra de Deus. Ele se chama Pastor Gelson, que foi exemplo no meu bairro. Através desse vídeo, esteja onde estiver, eu mando um abraço bem forte. Se ainda não voltou para a casa de Deus, saiba que ele está lhe esperando de braços abertos. Eu não sei dizer se sua esposa voltou para o irmão, mas peço que ela retorne para o pastor e perdoe o seu pecado. Que esse vídeo chegue até essa irmã que também foi embora e não sei onde está morando. Assim como esse pastor caiu no laço feminino, temos exemplos de homens de Deus que caíram no mesmo laço, como Davi, Sansão e o rei Salomão. O único que escapou foi o patriarca José, que fugiu da aparência do mal. Retornando ao assunto de redes espirituais, entre a rede da morte, eu já tive visão com um demônio jogando uma rede em um jovem que estava drogado. O demônio arrastava esse jovem para o matadouro. A visão se cumpriu. O jovem foi arrastado por um grupo de bandidos e assassinado. Existe a rede de seitas. Eu já vi um demônio jogando a sua rede em mais de 10 pessoas, e arrastava prendendo todas elas em um salão que tinha por nome Testemunhas de Jeová. Eu já vi um demônio lançar a mesma rede de seita em um pastor, mas ele conseguia escapar quando um adventista tentou tirar ele do seu pastorado e trazer para sua igreja. Existe a rede das trevas, chamada de rede eletrônica. Os demônios têm prendido pessoas nos vícios de jogos de games, têm prendido em redes sociais e pornografia na internet. Existem redes dos vícios das drogas e bebidas e outras redes. Os demônios lançam as suas redes em cima das pessoas e prendem. Também existem covas espirituais. Eu tive uma visão de uma moça caindo em uma cova e não conseguia sair. E dentro dessa cova tinha lama. E essa moça se transformou em uma garota de programa. Essa moça caiu na cova de lama de Satanás. Retornando a falar da minha vida na magia negra, eu comecei a ter uma desconfiança se os demônios da feitiçaria iriam me proteger dos demônios de outros territórios. Todas as minhas inseguranças eu guardei em meu coração. Nunca conversei com os demônios o que eu estava sentindo. Eles não podiam ler a minha mente para saber o que eu pensava e nem sondar o meu coração para saber o que eu estava sentindo. Eu queria encontrar uma saída para me livrar da feitiçaria, pois sabia que estava preso. Foi quando eu liguei o rádio da minha casa e comecei a ouvir o rádio na Voz da Libertação. O nome Libertação me chamava a atenção, pois era isso que eu precisava: ser livre da escravidão das trevas e me livrar dos demônios. E quando eu ouvi a oração do Davi Miranda, eu fui para a cozinha. Alguma coisa em mim não queria deixar escutar aquela oração. Quando eu tentei voltar para o meu quarto, desmaiei no chão da cozinha e não me lembro mais de nada. Acordei e percebi que estava deitado no chão frio. Horas depois, o bruxo idoso me ligou lá de Angola e disse: "Não se esqueça de que fizemos um pacto. O seu sangue corre no meu corpo.
Tudo que você for fazer eu irei sentir. A sua tristeza eu sinto aqui. Estamos ligados espiritualmente. Você tentou ouvir uma oração da rádio. A voz da oração ecoou em meus ouvidos por estarmos ligados no pacto. Eu tive que jogar um dardo do sono em você para não ouvir a oração. Não faça de novo. Isso enfraquece os nossos poderes. Quando você começou a ouvir a oração, eu comecei a ouvir aqui e passei mal. Não faça mais isso. Estamos muito distantes em países diferentes, mas temos um ligamento espiritual. E tudo que você fizer no Brasil eu saberei aqui. Ao ouvir a voz do bruxo idoso me alertando, eu fiquei preocupado por ele saber de cada passo meu aqui no Brasil. À noite, quando fui dormir, sonhei que estava caminhando na rua e um demônio lançou uma rede e me prendia. Essa rede espiritual se chama rede da religião. No meu caso, era a minha prisão na feitiçaria. Um irmão me convidou para ir à igreja 2 meses depois, quando tentei ouvir a voz da libertação na rádio. Eu aceitei o convite, e estava preparado para ir à igreja. E quando terminei de me vestir para ir à igreja, o meu corpo paralisou do pescoço aos pés e parecia uma estátua, e não conseguia me movimentar para frente. Eu senti o meu corpo ficar congelado. Eu tentava dar um passo para frente e não conseguia. A minha vidência foi despertada, e comecei a ver 4 correntes grossas que prendiam as minhas 2 mãos e os meus 2 pés. Essas correntes estavam fixadas em algum lugar no mundo espiritual. As correntes impediam que eu caminhasse para frente. E horas depois eu já estava com muito sono e já era mais de 10 horas da noite. Não tinha como ir ao culto da igreja. Eu vi quando as correntes se soltaram das minhas pernas e braços. E horas depois o bruxo idoso ligou para o meu telefone, e disse que sentiu que eu iria visitar uma igreja. E o bruxo idoso disse que fez um ritual de aprisionamento para eu não ir à igreja. Na manhã seguinte o irmão da igreja veio me visitar, e disse que eu não queria me libertar. Disse que eu não fazia esforço e que não cumpria a palavra que dizia. Eu respondi que queria muito ir à igreja, mas não tinha forças, e estava sob o domínio dos poderes das trevas. Eu esperava uma oração de libertação naquele momento. A minha alma pedia socorro. O irmão me criticou e foi embora, me deixando em prisão espiritual. Eu estava muito revoltado com os demônios traidores que trabalhavam comigo e arrependido dos pactos que tinha feito. Esse era o motivo da minha vida estar amarrada por ter feito muitos pactos. Eu decidi viajar para Angola e ver o bruxo idoso Cassinda. Ele era o meu mentor espiritual, que é a mesma coisa de mestre. Quando cheguei à casa dele, já tinha passado 2 anos desde o pacto que tinha feito com ele. O ano era 1997 quando retornei para Angola. O bruxo idoso, ao me receber, advertiu do perigo em me aproximar de uma igreja, e disse que queria o meu bem. E na próxima vez que eu tentasse ouvir uma oração no rádio ou ir para alguma igreja, os demônios iriam me matar. Cassinda me disse que os espíritos malignos falaram para ele que iriam me matar. Eu fiquei muito tenso e sem saída. Eu fui passear pela vila onde o bruxo idoso morava, e vi 4 igrejas abertas perto da casa dele. Voltei para alertar o bruxo idoso sobre essas igrejas, pois na última vez que fui para Angola no ano de 1995, aquelas igrejas não estavam ali. O bruxo idoso disse que essas igrejas não ofereciam perigo, pois eram ministérios que os pastores não ensinavam o povo a verdade e a serem santos. O bruxo idoso disse que essas 4 igrejas não obedeciam ao Deus delas, e as chamou de igrejas rebeldes que só pensam em dinheiro. Os espíritos malignos tinham falado para o bruxo idoso que essas igrejas não eram inimigas, e estavam do mesmo lado servindo aos mesmos espíritos que o bruxo idoso servia. O bruxo idoso me deixou na casa dele durante uma semana e foi para a casa do seu irmão. Eu fiquei cuidando da casa do bruxo idoso durante uma semana. A primeira noite, eu sonhei que estava com uma armadura de aço negro e uma lança na mão. Aparecia um demônio metade homem e metade morcego. Esse demônio voava em minha direção e me atacava. Eu tentava matar ele com a lança, mas não conseguia feri-lo. E aquele morcego gigante saiu voando comigo preso em suas garras. E quando estava nas alturas perto das nuvens, o demônio me soltava e eu caí lá embaixo morrendo. Na época eu não entendi a revelação do sonho, e hoje eu entendo que estava querendo entrar em batalha espiritual contra os demônios e não iria vencer, pois estava nas trevas e era escravo deles. Eu estava em prisão espiritual, e estando sob o domínio das trevas não podia vencer os meus superiores no mundo espiritual. Depois do sonho, eu queria ter uma experiência fora do corpo e conhecer o mundo espiritual. Eu queria conhecer a eternidade, e aproveitar a semana que fiquei sozinho na casa do bruxo idoso para me aprofundar no ocultismo, e através de um ritual, e logo depois sentei ao chão e fiz meditações. Foi quando eu tive a minha primeira experiência fora do meu corpo, o chamado de viagem astral.
um demônio apareceu a mim e disse que iria me revelar coisas ocultas e firmes que eu não sabia. Esse demônio falou esse versículo da Bíblia, e me levou em uma das 4 igrejas da vila que eu vi. Dentro da primeira igreja que o demônio me levou, estava tendo um culto de Pentecostes. Eu via pessoas caindo no poder, desmaiando, e outras estavam em histeria com muita risada e gargalhada no poder. E a igreja estava cheia de demônios. Não havia anjos ali, não tinha nenhum naquele lugar. E aconteceram muitos arrebatamentos de espírito de pessoas que caíam no chão. Isso já tinha no ano de 1997. Arrebatamento de espírito na igreja é coisa antiga. Na época não tinha os meios de comunicação da internet e nem o YouTube para divulgar. Nos dias de hoje, essas experiências são divulgadas no YouTube com mais facilidade. Os irmãos dessa geração pensam que esses arrebatamentos de espírito é algo novo por ter muita divulgação na internet. Mas isso é antigo. Quando o meu espírito saiu do corpo e entrou dentro dessa igreja da prosperidade, eu vi muitos arrebatamentos, e não tinha anjos de Deus para levarem as almas das pessoas e revelarem as coisas ocultas do céu. O que eu vi foram demônios disfarçados de anjos levando as almas das pessoas para revelarem as coisas ocultas. Na época, sem entender, eu perguntei ao demônio que estava comigo o que estava acontecendo com aquela igreja. O demônio me disse: esses crentes estão tendo viagens astrais, e pensam que provém do Deus que eles pensam que servem. Eu disse ao demônio que estava comigo: me leva para o lugar onde as almas dessas crentes estão sendo levadas. O demônio que estava comigo me levou até os ares, e abriu um portal e entramos por ele. Quando entrei, eu vi o inferno pela primeira vez, mas o local era uma parte onde não tinha fogo e nem pessoas. O inferno é tão grande que mesmo recebendo milhões de almas desde a fundação do mundo, sempre tem lugar para mais pessoas. Eu me lembro quando Jesus disse que largo é o caminho, e grande é a porta desse caminho, e muitos são os que entram por ela. Aquela parte do inferno, os demônios escolheram por não ter ninguém. Os demônios fizeram uma decoração e colocaram flores, gramas verdes, e um principado com o seu poder fez uma falsa luz iluminar aquela parte do inferno. Um demônio da ilusão fez aparecer um rio naquele lugar e uma grande escada para as almas subirem. Os demônios estavam usando aquela parte do inferno para enganarem aquela falsa igreja. Foi quando eu vi os demônios disfarçados de anjos que estavam dentro daquela igreja chegando com as almas. Esses espíritos subiram uma escada branca até chegar ao lugar que os demônios fizeram a decoração. Aqueles que entraram nesse lugar foram enganados. Eu vi um pastor da igreja, um diácono, uma missionária, o obreiro que fica na portaria e uma irmã do círculo de oração. Esses 5 irmãos estavam cultuando na falsa igreja e desmaiaram no poder, e os seus espíritos foram arrebatados. E os demônios disfarçados de anjos os enganaram. Quando essas 5 pessoas chegaram no falso céu criado pelos demônios, todos ficaram felizes por verem as flores, as gramas de um rio. Na verdade, eles foram para o inferno e não para o céu, pois os demônios adornaram o lugar fazendo aquela parte do inferno ficar camuflada. Isso os demônios são mestres. Aquela parte do inferno estava transfigurada no céu. Depois os demônios desceram com as 5 almas para a terra e colocaram os espíritos dentro dos corpos. Os irmãos se levantaram do chão e foram falar as suas experiências. E essas 5 pessoas falaram na igreja que os anjos arrebataram os seus espíritos ao céu. Talvez vocês que estão ouvindo esse testemunho possam estar assustados pela tamanha audácia desses demônios, e porque Deus permite que pessoas sejam enganadas. Essa igreja que eu vi os demônios enganarem não era uma igreja santa. As irmãs com roupas sensuais, maquiagens sedutoras e muita vaidade na igreja. E depois de muitos anos já com a minha vida convertida, eu busquei uma resposta de Deus. O que aquela igreja tinha de errado? E Deus me revelou que tinha muita fornicação entre os jovens dessa igreja. Tinha um casal de namorados que fazia sexo antes do casamento, e depois iria louvar no altar. Os outros jovens que eram solteiros, frequentavam casas de prostituição procurando mulheres de programa. O segundo pastor que foi arrebatado, a sua esposa pediu o divórcio, e o pastor, para não ficar sozinho, tinha um caso amoroso com uma moça solteira do grupo de jovens. E o outro pastor, fundador da igreja, além de ser casado, tinha uma amante já fazia mais de 10 anos. O pastor tinha um filho com essa amante, e todo mês enviava dinheiro para essa mulher sem sua esposa saber. Agora vocês entendem o motivo dos demônios enganarem extremamente os membros daquela igreja. Não foi Deus quem permitiu, mas a legalidade que esses crentes abriram. E foram várias portas do pecado que essa igreja abriu para os demônios trabalharem. Não foi Deus quem permitiu,
mas foram eles que permitiram dos demônios entrarem em suas vidas. Esses irmãos abriram as portas de suas vidas preferindo o caminho largo. Deus disse para mim que entregou essa igreja para os desejos dos seus pecados, e que não estava no meio desse povo. Depois de muitos anos, Deus me revelou o que aconteceu com essa igreja, a igreja que vive o Evangelho. Os demônios não podem nem tocar nos servos de Deus, e muito pior ainda tocar na alma, e levar elas para o falso céu. O que Deus disse para Satanás em relação à vida justa de Jó: pode tocar em tudo, mas não toque na alma de Jó, pois ela é minha. Em uma igreja que faz a vontade de Deus vivendo na santidade, os demônios não tocam na alma. Os demônios não podem arrebatar o espírito dos que fazem a vontade de Deus. Se tiver algum arrebatamento em uma igreja onde o povo vive a santidade, e o pastor prega a santidade, pode ficar tranquilo que os demônios não têm poder para fazer essas coisas. E com certeza quem vai arrebatar os irmãos são os anjos de Deus, a igreja que tem o Espírito Santo. Os demônios não podem arrebatar e nem podem tocar na alma de um santo por ser a morada do Espírito Santo. Um rapaz me disse: se era possível um falso profeta ser arrebatado. Eu tenho recebido revelações da parte de Deus, que os falsos profetas adeptos da teologia da prosperidade estão se interessando em arrebatamentos de espírito nesse ano de 2022, porque eles estão vendo Deus arrebatar os seus filhos para mostrar o inferno, e nas igrejas deles não acontece. Esses falsos profetas estão buscando o arrebatamento de espíritos para escreverem livros e lucrar através de suas experiências. Esses homens querem atrair o maior número de almas para suas igrejas e arrecadar todo o dinheiro. E Deus me revelou que não vai arrebatar esses falsos pastores, mas os demônios vão arrebatar eles. Tenho uma mensagem para 3 homens de Deus que estão trabalhando com o dom de arrebatamento de espírito. Esses irmãos estão começando agora esse ministério, e estão colocando as mãos na cabeça das pessoas e pedindo para o anjo arrebatar as suas almas. Mas os demônios estão se aproveitando desse momento e estão arrebatando as pessoas. Esses irmãos estão pensando que são os anjos de Deus, mas não são os anjos. Sabe por que Deus está permitindo que os demônios enganem? Não é legalidade. O erro não está na vida de vocês. Deus manda dizer a vocês que não deu esse dom em suas mãos, e vocês têm insistido em trabalhar com um dom que não receberam. Vocês não oraram pedindo a Deus e não se preparam para trabalhar com esse dom. Vocês assistiram vídeos na internet e viram os irmãos consagrados arrebatando as almas, e estão querendo fazer a mesma coisa em seus ministérios sem ter recebido o dom. O outro erro de vocês é não esperar Deus preparar as suas vidas para exercer o ministério, e já foram fazer a obra confrontando o mundo das trevas. A outra falha é que vocês não têm o dom de discernimento espiritual. Vocês não sabem se são os anjos ou os demônios que estão levando as almas das pessoas para mostrar a eternidade. Deus não entregou o dom de arrebatamento e nem o dom de discernimento a vocês, e mesmo assim, insistem em querer arrebatar as almas das pessoas. Deus manda dizer a vocês que precisam esperar o tempo dele em suas vidas. Aprendam a esperar o momento certo. Não se precipitem. Vocês precisam subir os primeiros degraus no mundo espiritual. Ainda estão nos primeiros degraus.